Fala, vida boa, tudo tranquilo? Sabe aquele aspirador de pó que você tem em casa, que trabalha sozinho e consegue ir por todos os cantos, descobrir onde é que está a poeira dentro da sua casa e aí consegue circular a casa inteira, mapear a casa inteira? Agora imagine um robô no mercado financeiro que opera com milhões, que opera com seu dinheiro, que pega aquela parte que é mais sensível do ser humano, que é o bolso, mexe com o bolso das pessoas. Imagine um robô trabalhando no mercado financeiro, ganhando e perdendo dinheiro também muitas vezes. É desse tema que a gente vai falar hoje. Sabe que os grandes milionários sempre dizem, né? Quem trabalha 8 horas por dia, quem está trabalhando para ganhar dinheiro, está sobrevivendo. E quem está dormindo e ganhando dinheiro é que realmente está ganhando dinheiro, né? O resto está sobrevivendo como nós, né? Bom, eu sou César Feijó e esse é o Automação com Vinho. Eu sou integrador e professor há mais de 25 anos. E vou aproveitar essa experiência como docente para extrair do convidado aqueles perrengues que ele já passou no dia a dia aí, daqueles cases engraçados. E, obviamente, a experiência, né? Para poder compartilhar com a gente aqui. Se você ainda não pegou o seu vinho, dá uma pausa aí agora, vai lá na geladeira, pega aquele vinho e venha saborear junto com a gente aqui. Já parou? Vai lá. Pronto, vamos continuar. Joia? Bom, se você quiser se tornar membro do canal e ajudar a fortalecer o Automação com Vinho, seja membro aí, R$ 7,99 por mês, vinho reserva. Você vai ajudar a colaborar com a gente aqui, a manter a estrutura do estúdio, a traçar novos projetos aí. A gente vai para frente visitar algumas feiras e trazer como é que essas feiras funcionam lá fora e aqui dentro do Brasil também de automação. Então trazer bastante novidades para vocês e trazer vários convidados importantes que tenham conhecimentos a serem compartilhados com a gente. Joia? Bom, hoje nosso convidado é o Lucas Oliveira. Ele é engenheiro especialista em automação com passagem por empresas como o Cimatec, Senai Cimatec, como a Time Now e projetos para gigantes como a Petrobras e Shell. O homem é bom, viu? Ele também já desenvolveu robôs de trading e code trading, aumentando lucratividade em 16%. 16% de lucratividade, gente, é muita coisa. Tá? Bom, para começar, Lucas, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer meu aí pelo convite, né? Bom dia a todos. Me diga uma coisa, como é que o engenheiro de automação foi parar no mercado financeiro? Como é que é isso aí? Então, pesquisando, né, sobre trader e como obter lucratividade no mercado e outras fontes de renda, né, extras, além da fonte de renda do trabalho na indústria. Foi que eu comecei a assistir vídeos e fazer cursos, né, e comecei a operar manualmente e vi que tinha uma possibilidade de você automatizar essas estratégias e... O engenheiro de automação já pensou logo na automação, né? Exatamente. Então, você, como você falou, o cara que mexe com automação está ali habitualmente, tudo que ele olha, ele tem um olhar crítico já para automatizar, né? Ele vê uma oportunidade em tudo. Então, eu pensei, poxa, se eu faço uma operação manual hoje aqui na Bolsa de Valores e tem a questão, o fator psicológico que pesa bastante, né? Todo mundo que opera, que faz operações sabe disso. E por que não automatizar essa estratégia com a minha forma de pensar, utilizando filtros, né? Para obter um percentual maior de lucratividade. Foi aí que surgiu essa ideia de automatizar as estratégias e operar na Bolsa de Valores. E é muito diferente? Ou tem mais semelhanças do que as pessoas podem imaginar entre trabalhar, desenvolver robô aí no mercado financeiro e desenvolver robô para a indústria? Tem bastante semelhança, né? Porque o robô ele vai fazer o quê? A coleta de dados, né? E ele vai processar e vai executar na indústria. Tanto quanto na indústria quanto no mercado financeiro tem semelhanças bastante aproximadas. A diferença é que na Bolsa de Valores você vai enviar uma ordem de compra e venda, né? Seja no mini índice ou no índice, ou em commodities, e dentre outros investimentos, né? A diferença é essa, mas é bem semelhante mesmo a uma execução na indústria que você faz a coleta de dados também através de sensores, faz o processamento de dados e você obtém também resultados para um controle numa indústria, por exemplo, né? Então, a semelhança é bastante próxima.
Joia, vamos brindar aqui? Vamos lá. Saúde, que o mercado financeiro ajude a gente aí a ganhar dinheiro. Show de bola. Eu penso assim, todo mundo que a gente conversa que mexe com o mercado financeiro, todo mundo tem aquela sua estratégia, né? Ah, não, mas o Kendall tá assim, quando ele subiu, quando ele desceu, quando ele ultrapassou, quando ele quebrou, etc. Todo mundo tem uma estratégia diferente e todo mundo imagina. Mas se fosse tão fácil assim, né? Toda a nossa estratégia funcionasse, né? Com cada cabeça é um mundo. É que eu acho que é que nem técnico de futebol, né? Técnico de futebol, quando você vai assistir o futebol, tá todo mundo ali, não, porque tinha que tirar esse jogador, colocar aquele, etc. Tem que fazer isso, avançar, recuar, não sei o quê, jogar pelas laterais. E o mercado financeiro parece que é mais ou menos a mesma coisa, né? Todo mundo tem uma estratégia. E como é que você consegue validar uma estratégia para que realmente funcione, né? É como você falou, né? Quem tá de fora é fácil, tá assistindo, mas realmente é um pouco mais difícil quando a gente vai executar e de fato viver aquilo, né? Para validar uma estratégia, geralmente a gente primeiro programa, né, no MetaTrader, que a gente chama de UEA, né, que é a plataforma onde você desenvolve, usando a linguagem do MetaTrader, que é programação orientada a objetos de alto nível. A sintaxe é bem parecida, bem próximo do C++, que o Python também é muito parecido, né, com C++. Então você primeiro programa ali, e assim, não é coisa tão simples, né, vamos assim dizer. E depois você pega aquela ideia que você tem, como você falou, do Kendall e tal, bandas de bolha e canal de Kelvin, né, e outras estratégias que você traz do trader manual para as operações automatizadas, né? E aí você cria essas estratégias para poder operar de forma automática, que aí tira aquele fator que pesa, como eu falei, o psicológico, e você pode estar no trabalho e instala o MetaTrader no celular e pode estar acompanhando ali as operações, como eu já fiz, né, diversas vezes. Bota o celular ali na mesa e deixa ligado, vai operando de forma automática e você só olhando aqui o ganho, né? E você pode estar trabalhando tranquilamente. Então, te dá essa flexibilidade, né, de você poder ganhar dinheiro das duas formas. No trade manual já é diferente, você tem que dedicar seu tempo totalmente àquilo ali. Você tem que passar, às vezes, o dia inteiro esperando uma oportunidade de entrada, porque se você entrar errado, você pode ter prejuízo, como tem, né? E diferente do que as pessoas pensam, o robô ele não é invencível. Ele também tem seu percentual de ganho, mas também ele perde, né? Se fosse assim, então não estava rico criando Exato. robôs, né? Então é basicamente isso. Então, uma das maiores dificuldades de operar no mercado financeiro é o psicológico. Exatamente. É o fator psicológico é o que pesa mais. Porque às vezes você tem uma entrada boa, mas você fica com medo de, eu vou entrar já, vou perder nessa operação. O robô não pensa. O robô ele entra quando ele encontra o sinal de start dele, né? Você programou ele para aquilo, ele vai entrar. Você usa filtros aí de volatilidade, o MACD, canais de Kelvin, né, e bandas de Bollinger e outras ferramentas, né, que assim que tiver tudo combinando, né, no caso a gente pensa de uma forma, às vezes a gente usa até vários filtros, mas a gente até perde o time ali da entrada. E o robô não, ele entra no tempo exato, né, da operação e ele protege também sua operação, se isso for implementado na estratégia dele, e com isso passa a ser mais confiável, né, a operação do que uma pessoa. E aí, normalmente, esses robôs que tem no mercado, eles mais ganham ou eles mais perdem? Mais ganha do que perde, né? Mas Mais ganha não mesmo? é invencível, exatamente. É bom ter essa mentalidade e também desmistificar o pensamento do pessoal, mas o robô é cassino. Não é cassino, né? Então, assim, para você ter noção, na Europa e nos Estados Unidos, de 50% a 60% da população investe na Bolsa de Valores. E no Brasil a 50, gente 60% está endividado. exatamente. No Brasil, você não tem educação financeira, né, de berço na escola, que deveria ser implementada essa matéria, né, nas escolas. Você tem aí aproximadamente 3% de pessoas investindo na Bolsa de Valores no Brasil, né? É um percentual extremamente diferente, né? O Extremamente mercado de baixo. capitais está completamente incipiente no Brasil, né? Com, Não tem.
Com certeza. Então, assim, é bom que pessoas no Brasil busquem, né, mais informações a respeito de bolsa de valores, investimentos, para pelo menos ver se a gente chega próximo, né, dos países aí Sim, se desenvolvidos, né? aumenta esse percentual, né? Pelo menos. Exatamente, exatamente. O que o mundo lá da automação te ajudou a identificar, né, o robô, a como programar? O que esse mundo lá de automação lhe trouxe, lhe agregou, né, na hora de você migrar e trabalhar um pouco uma área, um momento da sua vida aí no mercado financeiro, né? Sim, como eu disse, é parecido, a lógica de pensamento é a mesma, né? Quem trabalha com automação pensa logicamente em várias possibilidades, e se isso acontecer, o que é que eu faço? Então, com os robôs foi praticamente a mesma coisa, né? E tem a questão da segurança também, né? Que a gente às vezes pensa, a gente vai criar um robô e ele vai só executar a ordem de compra e venda, mas existe o tal do circuit break, que é quando o robô está operando, seja de forma automática ou você, um trader, operando de forma manual, sai uma notícia, né? Por exemplo, o presidente Aí muda tal, tudo. exatamente. Aí existe a tal da volatilidade e o circuit break que aí você vê aqueles O candles Trump lá. manda uma tarifa lá do... Exato. Aí uma notícia como essa muda totalmente o mercado, né? Tem os gaps e se você não tiver a proteção de circuit break implantada no sistema, no robô, você perde dinheiro. Se for para mais e o robô tiver comprado, maravilha, você vai ganhar muito dinheiro, mas se for para menos e o stop loss não segura, se tiver a notícia dessa, o circuit break, ele derruba o stop loss e você perde muita grana. Então, tem que ser uma empresa, um robô altamente confiável para estar operando na bolsa de valores, não é qualquer robô. Vamos lá, eu vou entender essa questão que você comentou aí. Primeiro, o que é um stop loss? O stop loss vamos se dizer que um robô, ele entra em um determinado ponto, e você vai ter o stop loss, né, que é um ponto de saída do robô, né? E você tem o take profit, que é o alvo, vamos se dizer, né? Então, o robô entrou comprado aqui, a tendência é que ele suba, né, para poder atingir o alvo. E caso ele retorne, você tem o stop loss que é para segurar sua perda. Por quê? Se você não tiver esse stop loss e ele continuar descendo, sua dívida lá vai aumentando, né? Você vai acumulando perda, 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 e acontece em algum momento, esse gráfico não voltar mais. Uma notícia que sai, seja positiva ou negativa, o robô ele anda ao contrário e vai descendo. Se você não tiver uma proteção de stop loss, você vai dormir até vendido e você entendeu? Então é bem arriscado. Você precisa ter uma proteção. Eu já fiquei preso vários meses em operação por não colocar um stop loss lá na operação e passar vários meses preso Negativo. negativo, porque a Isso. operação caiu. Tava comentando com você, né, antes de a gente começar aqui, Sim. mais de 2000% negativo por estar alavancado, né? Sim. Então, e aí você tem que segurar. E aí é a questão do psicológico, né? Que é a Psicológico. primeira coisa. Exatamente. Porque E aí, você, com a estratégia automatizada, é aquela coisa. Eu fiz a estratégia, eu confio na estratégia, eu botei o meu stop loss, botei o take profit e testei, né, e validei a estratégia. Né? Então, esse teste de validação da estratégia é muito fundamental porque você vai fazer ali o que chamam na robótica e da automação da bolsa de valores de out of sample e in sample, que é dentro da amostragem, um período, e fora dela. Então, você faz o teste do robô, por exemplo, de 2 a 5 anos, roda um backtest no MetaTrader 5. Então, você sabe que aquele período ali, ele é confiável, né? E eu vejo muitas empresas, assim, construindo robôs baseado em histórico de 2, 3 meses, e não é o suficiente, entendeu? Porque o mercado, ele muda sempre e você tem que adaptar o robô para períodos maiores, para que se vier aquela diferença, né, aquela volatilidade, ele já está acostumado e adaptado àquela situação e ele se comportar bem. Então, assim, geralmente eu fazia um teste de 2 a 5 anos, que é o in sample, e depois eu fazia out of sample. Eu rodava, por exemplo, de 2022 a 2025, um exemplo, né? Então, testei, vi ali os ganhos e perdas, então tem todo um gráfico semanal de segunda a sexta-feira que mostra
os dias que são mais favoráveis para aquela estratégia. Se fosse inviável rodar naquele determinado dia, perdesse mais, eu retirava. Tinha essa opção de você retirar aquele dia de operação. Então, você operava, por exemplo, de segunda a quinta, porque sexta é ruim. Ou segunda é ruim, porque sempre sai muita notícia e o robô ele não é favorável a operar nesse dia. Então, eu retirava. Então, assim, eu testava ali naquele período de 2 a 3 anos e depois eu rodava antes, né? Rodava no período anterior para poder testar e ver como aquela estratégia se comportou no passado. Se fosse ruim, ela não servia. Então, aí entra o tal do overfitting, né? Que é você testar uma estratégia, um robô, e adaptar ela àquele período, e você acha que vai funcionar, mas quando você testa no período anterior, ela foi ladeira abaixo. Então, você fazia o backtest, o gráfico só subindo, tinha algumas perdas. Você rodava no passado, só ladeira abaixo. Então, a estratégia, ela não funciona, não presta. Quando você fala que elimina alguns dias do seu teste, seria o quê? Dias do Banco Central, de anúncio do Banco Central, americano, brasileiro, europeu, ou alguma coisa assim? Os dias que as empresas vão anunciar os balanços na B3, por exemplo, né? O que você chama desses dias que você elimina? Tá, eu pegava, por exemplo, 2 anos e testava a estratégia. E quando eu via no gráfico, me dava lá as informações de segunda a sexta, que ele ganhou mais em determinados dias do que em outros. Então, quando eu via que a gente tinha uma barrinha azul e uma vermelha, que o vermelho era o loss, né? E o azul era o gain. É que eu não trouxe uma imagem aqui, senão eu ia mostrar como é que funciona mais ou menos. Mas quando aquele dia ele estava superando em perda, eu retirava ele do robô. Eu falava para o robô assim, nesse dia desligue, não opere nesse dia, entendeu? Então, ele operava só nos dias que ele tinha um percentual de acerto maior. Tá, mas como é que você consegue determinar? Você fala olhando no gráfico, então. Pelo Mas porque é gráfico. passado, né? Você tá olhando dados históricos, né? Exato, exatamente. Mas como é que você consegue pegar o dado histórico e aí trazer isso pro presente e pro futuro, na verdade, né? Futuro. Como é que, exato. É baseado em estatística, né? Como é que um cientista ou um médico, seja lá o que for, um pesquisador, ele faz pesquisas? Ele pega dados e faz cálculos de matemática e estatística e ele prevê o futuro. É basicamente isso. Então, no robô também dá para a gente fazer isso. E uma ferramenta muito excelente para fazer isso é o Quant Analyzer, né? Que é uma ferramenta que é paga. Então, você usa a análise de Monte Carlo, que é usada em diversos, vamos assim dizer, diversas áreas, né? Não só na engenharia e na matemática, é usada em projetos também. E essa ferramenta, ela fazia, vamos dizer assim, um estresse de possibilidades que aquela estratégia ou aquele robô, ela pode vir a acontecer no futuro baseado no que você testou e no passado. No futuro você não conhece, mas você pode prever o presente aqui e o passado, baseado em 5 anos, né? Então, eu testava em 2 anos e pegava a estratégia toda em 5 anos, 3 anos para trás. 5 anos, se ela se comportou bem, a probabilidade de ela dar certo no futuro é grande. É diferente de você fazer, como alguns fazem, de pegar 2, 3 meses e querer que o robô dê resultado, dê lucro no mês seguinte. Então, é muito mais complicado, entendeu? A amostragem é maior. A chance de sucesso é maior quando você tem uma amostragem maior. Isso seria, fazendo analogia aqui com a nossa automação, seria semelhante ao machine learning, que você pega Exato. todos os dados históricos lá do processo, alimenta... Isso, né? é isso mesmo. É isso mesmo. Então, no machine learning, você, que é o aprendizado de máquina, né, para muitos que não conhecem, você alimenta o robô com informações e ele vai pegar aquelas informações, vai comparar com o mercado e ele vai decidir o momento que você vai comprar ou vender, né, para fazer a entrada na Bolsa de Valores. É isso mesmo, exatamente isso. Todo mundo... Hoje a população, talvez um mal do século, que esteja, pelo menos das gerações mais novas, é a questão do TDAH, né? Todo mundo tem TDAH. Eu vejo meus alunos lá no Senai, e aí o pessoal fala que eu fui diagnosticado, etc. Eu falei, não fique tranquilo, porque todo mundo foi. Todo mundo que foi fazer o teste foi diagnosticado. Obviamente, assim, é uma brincadeira, porque não é legal, né? Mas você, como falou aí, você trabalhou com o celular aqui do lado, vendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Isso aqui, você
você não concentra no trabalho. Como é que você consegue concentrar no trabalho olhando pro celular aqui, o seu dinheiro? Olha, como é que eu fazia? Eu sempre fui muito conservador em relação, apesar de que operar na Bolsa de Valores para quando você vai cadastrar lá, né, na corretora XP, ou seja lá qual for, você tem a forma de investimento. Quando você investe em CDI, CDB, é um investidor conservador, mas quando você vai para a Bolsa, aí já é arrojado, né? Tem as nomenclaturas. Se for para cripto, então, isso aí é louco, então, não é arrojado, é louco. É complicado. Então, você tem que entrar sabendo que você tem riscos, né? Porém, eu procuro mitigar esses riscos. Então, como é que eu faço? Eu sempre procuro programar os robôs de forma que, quando ele ande um pouquinho na operação, ele esteja lucrando ali, vamos supor, num contrato R$50, R$60, eu já movo o meu stop loss automático. Então, não deixo ele lá o tempo todo esperando o preço voltar. Eu cheguei a R$50, 100, um exemplo, eu já movo meu stop loss daqui para o ponto de entrada. Então, se caso o robô retorne, ele já sai no 0 a 0. Então, eu fazia muito isso, porque eu não queria perder o mínimo possível. Então, eu confiava, né? Nos meus, claro. Então, foi o que criei e tal, eu tinha que confiar, né? Então, às vezes eu levava o celular, deixava assim do lado e tal. Deixa eu ver aqui, não toda hora, né? Mas deixa eu abrir aqui a tela e ver como é que tá as operações. Então, na maioria das vezes, estava positivo, né? E quando eu via que ele dava um avanço, ele sempre movia o stop loss e eu falava, agora ele tá no 0 a 0, aí se voltar, tá tranquilo. E aí eu já guardava o celular, agora o dia tá ganho. O dia tá ganho. O dia tá ganho. Então era mais uma curiada assim para ver como é que tava a operação, como é que tava o mercado, né? E também existe aquela possibilidade de você, o mercado hoje tá muito bagunçado. O robô, ele tá entrando e ele não tá tendo sucesso. Você tem a opção de desligar também, né? Você chega aqui, desliga e pronto, vai relaxar. Então, como é que... quando você opera manualmente lá, você olhando os gráficos, os indicadores, etc., quantas operações em geral uma pessoa faz por dia, por semana? E um robô, obviamente tem média, tem semana que vai fazer mais operação, dependendo da volatilidade do mercado. Exato. Né? Assim, eu sei, eu entendo que existem essas variações, mas tentando pegar uma média, né? Se pegar anualizando aí, no ano ele fez na média por semana tantas operações, né? Assim, então, uma pessoa operando manualmente, quantas operações ela faz por dia ou por semana? E um robô, quantas operações ele faz por dia ou por semana? Como é que tá essa relação? As chances de uma pessoa operar mais durante a semana são maiores, né? Porque, como eu falei, existe aquele fator psicológico, às vezes você entra de forma errada, que não era para ter entrado, e já um robô não. Se você programou ele de forma correta e botou diversos filtros, ele vai entrar poucas vezes. Era assim que eu programava. E tinha pessoas que programavam para o robô ir fazer, sei lá, 5, 6 operações em um dia. Eu acho que é muito risco você entrar 5, 6 vezes no mercado em um dia. Então, eu programava o robô para fazer no máximo 2 por dia. No máximo. Então, existem traders que gostam de operar de forma manual, operando diversas vezes por dia, às vezes até porque o cara entrou, tomou um loss. O cara quer recuperar. E ele vai, toma outro loss. Ele vai, outro. Por isso que o pessoal fala que parece aposta, né? Porque aquela questão do psicológico, né? Ele jogou no Tigrinho ali, o Tigrinho perdeu, ele foi lá, perdeu dinheiro, ele quer ganhar, etc. Por isso que tem esses problemas, né? Exatamente. E no robô, é o overtrading isso? Não sei, assim, basicamente, se o nome seria overtrade, mas eu diria que, por ser operações manuais, né? E se a pessoa não tiver um psicológico muito bom para operar na bolsa de valores, vai perder muito dinheiro. Porque isso pesa bastante. O cara pode ser bom como for, mas se ele não tiver no dia legal, é melhor que ele nem opere, porque isso influencia bastante, né? É o psicológico, né? Exatamente. O robô não tem psicológico. Ele vai entrar no que ele foi programado para fazer. E você tem que confiar na estratégia. Não deve ser muito fácil, né? Não é muito fácil, não é. Confiar no robô, né? Para deixar ele operar o seu dinheiro. Mas, é como eu disse, se você tem um histórico de backtest muito bom e você testou, validou aquela estratégia, né? Então, você tem que confiar. E assim, não é um robô apenas, né? Existe a história de diversificação, que é o que te torna mais seguro. É montar uma carteira de robôs. Um robô, ele opera numa estratégia que é de rompimento de candle, o outro ele opera por banda de Bollinger, o outro ele opera por canal de Keltner, o outro
por um filtro de volatilidade ou MACD, você monta uma estratégia, assim, uma carteira com 5 robôs. Então, acaba deixando mais seguro, mais confiável. Porque você confiar em um só, pode ser que naquele dia ele não tenha um bom desempenho, mas aí a carteira toda compensa. Os demais eles ganham, entendeu? Então, no final, acaba que compensa, um compensa o outro. É bom ter uma carteira, um só, não é legal. Se eu quiser começar agora a desenvolver um robô para mim, o que caminho eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer para começar a desenvolver Primeiro, uma solução? gostar de programar, né? Tem Aham. que gostar de automação, gostar de programar. E buscar, assim, cursos, vídeos. Existem diversos, né? Tem o pessoal da Toro aí, na Bolsa de Valores, operam quase todos os dias, né? Tem um Vitão lá que ensina a galera. Tem o Rodrigo Cohen também, né? São dois famosos aí. Começar a entender o mercado, como que funciona. Tem cursos que você deve entrar para poder aprender, além de saber programar, né? Além de saber automação. E a partir disso, você juntando todas essas duas informações, aí sim você pode começar a brincar aí fazendo seu primeiro robô. Então vamos lá. Primeira coisa é gostar de programação, né? Porque se você Exato. vai desenvolver um robô, vai entrar muita lógica de programação Tem ali, que né? gostar, né? Depois é conhecer o mercado. Acho que essas duas dicas são bem boas, né? Porque ele não adianta, senão ele vai começar a criar né, uma estratégia achando que é a maravilhosa, a melhor estratégia do Exato. mundo e normalmente não é, né? Quando a gente está Não é. começando. Exatamente. E o mercado ele muda, né? Se não mudasse, todo mundo estaria rico Tá. hoje, né? O mercado que foi bom um ano atrás, uma estratégia que funcionava, esse ano pode não estar funcionando mais. Então, existe também a questão da atualização de robôs. Então, o mesmo robô você programa ele para aquela estratégia, ele vai funcionar assim, quando ele tiver indo mal, você descarta? Não, você atualiza ele no mercado atual. Pô, esse filtro não está legal, vou trocar, vou botar um filtro que esteja funcionando para essa realidade de mercado atual. Então, você sempre tem que estar atualizando o robô, seja mudança de filtro ou mudança de estratégia, forma como ele vai operar, para poder você garantir o percentual de acerto maior. E no. Bom, hoje em dia, né, o que está muito comum, que é uma estratégia, então a estratégia não é fixa, pelo que eu estou entendendo que você está me falando, né? Sim. A estratégia você vai mudando ela de acordo com o tempo, com o resultado do robô que você vai analisando. Basicamente a estratégia, o código você mantém. Muda, por exemplo, valores. Os filtros que você Isso. cria. Esse filtro aqui, por exemplo, de volatilidade, vamos supor assim, eu não vou trocar o filtro, basicamente. Eu tenho uma volatilidade que ela funciona de, um exemplo, de 0 a 100. E esse robô ele foi programado com uma volatilidade de 10. Mas não está funcionando mais essa volatilidade, então eu vou alterar. Então eu rodo backtest novamente, teste no passado, junto com o presente. E aí, pô, agora tá melhor. Você vê que eu comecei o robô, tem um desempenho ruim, né? Eu comecei a testar o robô em janeiro. Cheguei em junho, eu vi que ele foi mal esses meses. Então agora eu vou fazer um teste esse período que ele foi mal para adaptar uma volatilidade que esteja de acordo com o mercado. Que aí a tendência é ele acompanhar essa volatilidade atual, entendeu? Então você mexe mais nos valores do filtro que você programou ali. Que fala, pô. É que assim, se você mudar muito a característica do robô, tipo, mudar demais os filtros, o robô ele já não é mais aquele. Ele já vai mudar totalmente a estratégia. Então vamos lá. Sou da área lá de programação, desenvolvo programação, estudei o mercado financeiro, comecei a fazer alguns investimentos. Estou aqui 6 meses, um ano, não sei exatamente qual seria um prazo de maturação aí para uma pessoa Uhum. começar já passou pela experiência de ganhar e perder dinheiro, né? É Sim, importante ela passar por essas experiências, os dois casos, né? sim, sim. Então, aí depois de 6 meses, um ano, não sei. E aí o que é o caminho? O que é que ela faz? Que ferramentas ela vai buscar? Como é que ela vai seguir para desenvolver um robô aí? Aí é o MetaTrader 5, né? Que ele que é a plataforma que hoje opera robôs no Brasil e fora do Brasil também é o MetaTrader 5, né? Que é o MT5, abreviado como dizem. E aí você precisa conhecer aí, claro, né? Não basta só também gostar de programação, mas também você precisa ter um conhecimento aí de programação orientada a objetos, né? C++, Python também, que é muito similar. Então, a partir disso aí, você já consegue desenvolver e fazer alguma coisa. Mas não é tão simples, não é fácil.
como eu disse, você vai fazer estratégia, você tem que botar todo o sistema de segurança, o circuit break, como eu falei. Caso aconteça isso, o robô ele vai sair independente de stop loss. Você tem que ter na programação o alvo, né, que é o take profit, e você também tem que ter o stop loss, e além disso tem que ter a proteção de circuit break, né, tudo isso. Dizem que é mais difícil saber a hora de sair de uma operação do que a hora de entrar. É verdade É isso? verdade. É verdade, porque quando você entra numa operação, você entra com o pensamento de querer ganhar. E você, às vezes, você vê, poxa, mas meu robô já está dando aqui, sei lá, R$ 200. Eu saio ou não? Eu deixo isso na operação manual. Eu deixo ele para ver se ele consegue mais, R$ 400 ou mais. Isso estou falando de um contrato, mas Uhum. isso aqui é coisa pouca. Tem gente que opera com 100 contratos. Então, vamos supor que você esteja lá com 10 contratos, um exemplo, e você esteja ganhando lá R$ 100. Então, é isso vezes 10, né? Então, a galera, basicamente, trader opera com bastante contrato. Para quem está começando, é um, né? 1 a 2 no máximo. E eu aconselho assim também, antes de iniciar na conta real, né? Porque você tem a possibilidade de você criar uma conta para você operar, vamos dizer, de forma virtual, é melhor fazer testes, né, em conta virtual antes de ir para a conta real, porque ali você vai sentindo como é que o mercado se comporta, as operações, né, que você de entrada e saída, e a partir disso aí você perdendo ou ganhando tanto faz, porque é virtual, né? Então não corre risco. Depois que você leva um tempo, que você já sabe como funciona, parte para a conta real, começando de baixo, né? Bota ali um contratozinho, aí vai testando, vendo como. E aí, ao longo do tempo você vai ganhando confiança. Daqui a pouco tá operando 10, 100 contratos aí, ganhando bastante dinheiro. É, essa maturação normalmente leva quanto tempo para uma pessoa? Porque depende do quanto tempo ela dedica ao Isso. estudo, etc. Isso vai. Mas só para o pessoal que está assistindo aqui não começar a querer amanhã Não, já não. colocar um monte de dinheiro né, no mercado financeiro também, né? Ou seja, como é que é esse caminho? O que é que você recomenda em termos de como é que ele vai crescendo, né? Nesse... Rapaz, assim, para começar a operar mesmo no mercado financeiro aí, eu acredito que uns 6 meses, né? De treinamento, pesquisa, pesquisar o que é o índice, o que são operações de day trade, que são operações fechadas no mesmo dia. Você faz uma operação aqui, você encerra no mesmo dia. O que são operações de commodities, como milho, café e outros, né? Então, assim, é bom dar uma pesquisada, estudar bastante, fazer cursos, né, que tem aí, cursos pagos e até alguns gratuitos também. Pesquisar bastante, operar de forma virtual para testar esses conhecimentos, né, que foram adquiridos e depois partir para a conta real. Não é bom ir logo de vez, não, porque o mercado financeiro dá dinheiro, mas também toma. Então tem que tomar muito cuidado. Os robôs normalmente eles são aplicados para essas operações de day trading, que sejam operações mais curtas, ou você usa ele para as operações mais longas também, onde você faz holding lá de muito tempo, né? Sim, sim, Forex e outros ativos também dá para operar com um robô. Aí nesses casos já muda a estratégia. Você tem que testar esses robôs aí em outros ativos, né? Então assim, você vai fazer uma estratégia, um backtest, você testa o robô naquele ativo que você quer que ele opere, né? Então ele vai servir para aquele ativo. Para um outro ativo mais longo que você deixa lá às vezes 1, 2 meses o robô operando, aí você já vai usar outro tipo de estratégia. Então não são parecidos, né? Ah, então tem robô para tudo que é tipo de aplicação, né? É que nem na Exatamente. automação industrial lá, né? Você tem Isso. robô para tudo que é tipo de situação, né? Exatamente, são específicos, né? Você não pode pegar um robô que opera no índice e jogar ele na operação de Forex ou outra do tipo. Pode até ser que funcione, mas a questão de pensamento e estratégia são diferentes. Você não pode chegar a pegar um robô, botar um stop loss, por exemplo, de R$ 150 de perda, porque o stop loss você limita a sua perda no dia, né? Botar um stop loss de 150 com um ganho de 300. Então, assim, é outra dica aí quando for construir um robô ou quando for operar em manual. Você nunca pode botar o seu stop loss igual ao seu take profit, que é o alvo. Você bota o dobro, porque quando você perde ali aquele valor no dia, você já perdeu R$ 100, mas você bota um take profit de 200, se você tiver um ganho, ele já compensou a perda e já lhe deu R$ 100, né? Uhum. Então é sempre o dobro.
Ou uma vez e meia. Mas não acontece de você acaba entrando, tá sempre tendo um stop loss, não? Já aconteceu também, não? Esse tipo de situação? Já, já. Que É por isso quando o que mercado sua estratégia não tá boa pro mercado naquele não tá dia. bom naquele dia, o certo é você sair. Isso em operação manual. No robô, geralmente, como eu disse, é 2 operações por dia. Independente de se ele vai ganhar ou perder, ele faz apenas 2 operações por dia. Isso acaba te trazendo mais segurança, né? E confiança. Aí no dia seguinte, aí ele já parte para... Eu imaginava que era exatamente ao contrário. Porque quando a gente opera manualmente, aquela questão de a gente estar fazendo o overtrade, tá fazendo muita operação no dia, aí eu ganhei, eu vou de novo, ganhou, aí quer ficar fazendo uma operação ali de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, operações muito curtinhas, né? Tem até um nome para isso que eu esqueci agora, mas a pessoa acaba fazendo muita operação. Então eu imaginei que, como o robô ele acabaria fazendo mais operação, mas faz sentido o que você falou, né? Normalmente a pessoa, pô, ela tá analisando o gráfico ali, ela tá ali, não, agora vai de novo, caiu um pouquinho, aí vai subir de novo. E a mente cansa. Então, você por estar ali o dia inteiro analisando o mercado para achar uma possibilidade de uma entrada e você entra e ainda perde, você fica revoltado, né? Eu vou entrar de novo. E aí é aquele negócio, se você não tiver limite, vai continuar perdendo. Principalmente se você não souber identificar que o mercado naquele dia não está para operar. Vou fazer umas analogias aqui, né, com a indústria 4.0, por exemplo. Vamos nós aqui. A gente falou do machine learning, né? Isso. Que de repente tem muito, como a gente comentou aqui, tem. muito a ver. A parte de inteligência artificial, você tem isso aplicado nos robôs também? Porque para ele ir mudando a estratégia, eu não sei exatamente de que forma isso iria trabalhar, Sim. mas você tem alguns recursos de IA aí que ajudem a essa estratégia a ser mais dinâmica? Olha, até onde eu sei, hoje, atualmente, na Bolsa de Valores, não tem inteligência artificial. Chega próximo a isso, né? Que é a redes neurais. Uhum. Então, que não deixa de ser uma inteligência também. Então, você aplicava redes neurais para o robô ele se adaptar ao mercado. Roda todo o backtest, faz todos os testes de validação, aplica redes neurais que ele vai achar o melhor ponto. Ele vai analisar e dizer assim, poxa, tá dando uma opção de entrada aqui, mas baseado no aprendizado que já teve ao longo desse teste, eu vou entrar depois disso aqui ou antes. Vou esperar o melhor momento. Então existe sim, não deixa de ser inteligência, mas não assim como a gente pensa, inteligência artificial bem. Voltando aqui a gravação um pouquinho, deu uma pequena interrupção aí, mas vamos continuar. Ô Lucas, a gente estava fazendo, né, uma analogia com a questão da indústria 4.0, de alguns pilares, né? Sim. E a gente falou lá da questão de a gente usar o machine learning, e aí eu estava questionando a questão da inteligência artificial, né? Isso. Como é que a inteligência artificial hoje também pode ser incorporada, né, no mercado financeiro, né? Nos robôs, principalmente. Sim. A inteligência artificial, né, com o avanço da tecnologia, é fundamental na implementação das operações financeiras, né? Isso de fato não tem para onde correr, vai acabar sendo agregado. A inteligência artificial hoje está sendo usada em todas as áreas. A gente tem o chat GPT, né? A gente faz uma pergunta, Sim. o chat GPT responde. Rapaz, mas se bem que ele não responde. A ação que tá boa, não sei o que, essas coisas, ele disse que não responde, não. Eu já perguntei pra ele uma estratégia de um robozinho, de alguma coisa assim. Ele não responde, não. Ele disse que não entra no. Não quis responder. Não quis responder, não. Ele disse que não pode falar sobre finanças, não sei o que, alguma coisa assim, não lembro Deve ser exatamente. alguma política, né? Alguma regra do próprio chat GPT. Exato. E assim, o chat GPT, na verdade, ele é alimentado com informações, né, de banco de dados baseado no que já existe. É basicamente o que a inteligência artificial faz, né? Se você treina ela e você alimenta ela com informações, a partir do momento que ela vai vendo situações, tipo um robô no mercado financeiro, ele vai buscar a melhor forma, a melhor opção. Mas, novamente, né, como a gente diz, nada é 100% de acerto, né? Mesmo com inteligência artificial. Qual foram os ganhos que você. Ganho pessoal em termos de aprendizado, quando você conseguiu melhorar a lucratividade em 16% aí, né? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí, essa experiência. Isso aí foi um conjunto de robôs, né? A carteira com 5 robôs. E tinha um robô chamado Articuno, que ele utilizava redes neurais. Eu não consegui implementar isso em todos, mas nele eu consegui. Ele tinha esse lance de meio que uma inteligência artificial de mover o
tanto o take profit, que é o alvo, como o stop loss. Então, ele avaliava o mercado com base na volatilidade e outros filtros, e ele conseguia se adaptar ao mercado e ele saía ou no 0 a 0 ou com um valor, né, bacana aí. Então, através dele foi que trouxe bastante lucratividade, claro, somado às outras estratégias, né, que foram implementadas. E eu avalio muito, eu faço a gestão de risco, né? Então, como eu falei, eu não espero muito o preço andar demais para poder colocar uma proteção no robô, né? Então, assim que o mercado já andou um pouco a favor, a proteção já vai para o início ali para não deixar retornar tudo para o mercado novamente, né? Então, é baseado nisso aí que a gente conseguiu alcançar essa lucratividade. Dá para dizer que ia ser um mercado de soma zero, no sentido de que se você perdeu dinheiro, alguém ganhou e vice-versa. Aí ele acaba sendo alimentado com mais capitais, né? Obviamente, o mercado vai sendo alimentado com mais capitais. Mas tudo que alguém vendeu foi porque alguém comprou, né? O mercado é assim que funciona. Então, é um jogo de soma zero, não, esse mercado financeiro? Vamos dizer que sim, né? E você tem que estar por dentro do mercado, tem que estudar bastante para poder saber o momento certo de você comprar e vender. Você não vai comprar no topo, não. Você espera o mercado voltar, os preços baixarem para poder você comprar. Porque se a tendência de você comprar num topo é ele cair, ele retornar, né? Então muita gente não sabe disso, acha que é só gráficos e aleatórios, né? É jogo do bicho, vou entrar, vou comprar aqui, vendido aqui, porque eu acho que aqui tá bonitinho, um candle tá formando, mas não é bem assim, né? Então tem toda uma análise de mercado aí. E como você escolher em qual ação investir? Acho que aí é um outro mundo, né? Porque você tem que analisar aí, assim, não só o gráfico da empresa, mas a saúde financeira. Existe uma análise por trás para ser feita ali, de É, analisar balanços, etc., daquela empresa, se um ativo que realmente você deveria investir ou não. Como é que se dá esse trabalho aí para? você tem que pesquisar a empresa, né? Os últimos anos, qual a rentabilidade dela, o retorno, enfim, tem que analisar bem com calma, direitinho. Empresas grandes também, né? Você não vai investir em qualquer empresa. Então, fazer operações de ações também, você tem que fazer essa análise de qual empresa você vai investir, entendeu? Então, é basicamente isso. É. Porque assim, a melhor empresa para entrar é aquela assim que é uma empresa sólida, que tem um balanço saudável, só que ela está com capital, um valor baixo no mercado, né? Como é que você identifica, né? Eu acho que esse é o mundo ideal, né? Você pega uma empresa que é extremamente sólida, que tem muitos anos no mercado, que tem um balanço bom, etc., mas que o preço da ação dela tá lá embaixo, né? É difícil achar esse. Não, não é difícil, mas assim, se você pega uma empresa do tipo uma Petrobras da vida, que você vê que a empresa é reconhecida, né? Uhum. Você sabe que você pode investir É uma e empresa que sólida, que isso, tem muitos exatamente. anos, etc. Tá num E mercado que. é, você faz um estudo, análise, poxa, mas as ações da Petrobras chegaram a X valor lá em cima, mas hoje está cá embaixo, vou comprar porque eu sei que vai chegar lá naquele valor. Então é baseado tudo em dados, né? Estatísticos. E tudo isso é a confiabilidade da empresa, né? E baseado nisso você consegue investir. Isso para operações de longo prazo, diria talvez. E para curto prazo também você faz esse tipo de análise? Também, curto prazo também, né? É. Mesmo É, para operações, um day trade lá, você analisa esses dados assim, né? é bom sempre estar analisando tudo direitinho. Por exemplo, o índice. Como é que o índice se comporta, né? O índice brasileiro. Mas também tem outros ativos aí, tipo o BRA50, que foi criado aí na corretora Active Trades, que é muito similar ao índice, é uma cópia. Eu prefiro particularmente operar no BRA50, né? Porque existe menos volatilidade, a Vamos lá, você taxa. falou um monte de nome aí. O que é BRAS O 50? BRA50 é um ativo. A gente tem um índice que a sigla dele é WIN, né? O índice, aqui no Brasil. E tem o BRA50, que foi uma cópia do índice brasileiro lá para operar na corretora Active Trades. Aí são brasileiros, né, que trabalham lá também na Active Trades, lá na Europa, que viram assim, poxa, a gente não tem um índice operando na Europa, então vamos fazer tipo uma cópia do índice brasileiro e colocar aqui, até porque a rentabilidade é maior.
Você não paga as taxas que você paga no Brasil. Toda vez que você opera no Brasil, você tem o lance das ordens que você paga, né? A taxa de corretagem e também, no final do mês, você tem a DAF, né? Que é o imposto que você paga para o governo, que são 20%. Lá fora não tem isso. Então, Isso leva muita gente a investir lá fora, né? Muitos exatamente. brasileiros, a gente está argumentando que 3% dos brasileiros que fazem investimento, mas aquela DAF de 20% todo mês, Imagine. as taxas de corretora que são bem mais altas do que a corretagem lá fora, né? É muito Exatamente. diferente os percentuais? Muito diferente. Por exemplo, eu tenho uma conta na Active Trades, na Europa, que eu só pago imposto quando eu trago para o Brasil. Então, eu pago 20% quando eu trago para cá. Mas se eu deixar lá, o lucro é todo meu. Então, toda vez que eu opero no Brasil, todo mês, 20%. Então, eu prefiro deixar lá o dinheiro. Não trazer nunca, ou uma vez ou outra, assim. É tipo uma forma de investimento, uma previdência privada. Uhum. Deixo lá o dinheiro rendendo, começo a operar lá, que para mim é mais vantagem. Talvez isso seja um incentivo, talvez não, tenho quase certeza que seja um incentivo maior para o pessoal de fora buscar e se interar, aprender mais e operar na Bolsa de Valores, coisa que aqui no Brasil a gente não tem, né? E você consegue fazer um robô daqui operar em bolsas de qualquer lugar do mundo? Sim, sim, consegue. Mesma estratégia, é só fazer o backtest, validação naquele ativo, porque é diferente. Ah, mas o Brás 50 é uma cópia de índice, mas muda, entendeu? Então tem que testar. Uhum. É muito diferente operar no Brasil em termos de estratégias, falando de estratégia, né? É muito diferente operar no Brasil do que operar no exterior? Ou bolsa é bolsa, mercado é mercado, em qualquer lugar do mundo? Mercado e bolsa são iguais em qualquer lugar, né? Mas operar no Brasil é mais difícil. É. É, o índice brasileiro em si, ele é mais complicado do que operar em outros ativos fora. Por isso que muita gente, mesmo morando no Brasil, prefere operar nas bolsas americanas ou da Europa, né? Isso é o quê? Devido à volatilidade do mercado Isso. brasileiro, que é maior, A alguma coisa assim? estabilidade aí envolve tudo, né? Governo, né? Questões regulatórias, o Exato. IOF agora é de um jeito, daqui a pouco é de outro. Exatamente. Aí entra muitas taxas e o pessoal prefere, inclusive, até Uhum. sair. Previsibilidade, né? Exato. E, inclusive, preferem até sair do Brasil e morar fora, né? Uhum. Para ter uma estabilidade maior, né? Exato, exatamente. Então assim, provavelmente bolsas do mercado emergente como um todo talvez sejam mais complexos do que bolsas em mercados mais consolidados, né? Americano, europeu. É mais fácil de se fazer operações em termos que você tem uma previsibilidade maior, né? Imagino eu, né? Como você comentou. Não é nem questão da previsibilidade, mas as opções que a Europa e os Estados Unidos dá esse incentivo de você operar na bolsa retirando a taxa, né? Então, no Brasil a gente não tem esse incentivo e acaba que muita gente desanima ou até por não conhecer também. É como eu disse, né? Aquela educação financeira que a gente não teve de base desde a escola e que lá fora tem, né? Uhum. Então, o pessoal já cresce sabendo o que é e quando chega na bolsa e tem todas essas vantagens que o governo oferece, então isso facilita bastante a entrada de muita gente investir na bolsa e com isso o país cresce também, né? Para eu começar a investir na bolsa, não com robô, mas começar a investir na bolsa, o que eu tenho que fazer hoje aqui no Brasil, No né? Brasil, além de tudo isso que a gente já comentou, que é cursos e procurar, né, se inteirar, procurar uma corretora, né? Uma XP, tem várias aí, XP Rico, BTG Pactual, tem a Toro também, diversas outras corretoras. Procurar ter um assessor, tem a Genial também, que é muito boa, e ter um assessor exclusivo, né, para você, porque se tiver algum problema na corretora, você entra em contato ali por WhatsApp mesmo ou liga e ele vai estar ali full time te atendendo para poder te passar as informações, tirar dúvidas, né? Algum problema do tipo, já tive com problemas com o robô, dele dar uma entrada em uma pessoa, fazer uma entrada de compra e venda e em uma outra pessoa não teve. Aí quando a gente vai analisar os logs do robô, ele informa qual foi o problema. Se for um problema de latência, né? Porque ainda tem isso, você não vai rodar um robô na internet de casa, não vai. Então você tem que rodar o robô numa VPS. Então eu Que é uma contratava. VPS. A VPS é basicamente um ambiente virtual que você. É um servidor Um dedicado na nuvem. servidor dedicado à nuvem. Então eu usava Contabo. Eu não usava servidor do Google ou outros Uhum. aqui, porque o valor também ainda tem isso. Você pagar
taxa de corretagem, pagar DAF, pagar uma VPS boa para rodar no Brasil custa muito caro. Então, eu rodava na Contábil, que fica na Europa, o valor é 3 vezes menos do que rodar no Brasil. Então, tudo isso, se você for analisar, é um conjunto, né? Tudo isso incentiva você a fugir do Brasil e rodar na Europa. Então, assim, você procurar uma corretora boa, de nome, e um assessor, né, bacana que esteja ali disponível para você. E também ter uma VPS boa, porque você vai ter uma latência menor e com isso você consegue que as ordens sejam executadas em menor tempo possível, né? Então, em algum momento, uma corretora, ela, tipo a XP ou Genial, deu um problema ali na entrada do robô, você não conseguiu pegar aquela entrada, tem uns logs lá no robô que você consegue ver. Até no MetaTrader mesmo, você operando de forma manual. Pega esses logs, manda para o seu assessor, ele resolve tudo para você. Então ele diz, realmente você deu a entrada aqui, mas teve uma falha de conexão na corretora, a gente vai te reembolsar esse valor. Isso acontecia bastante, então a corretora reembolsava aquele valor ali. O que é um bom valor para começar a investir? Depende da pessoa, depende do capital que ela tem disponível. Não aconselho a investir o dinheiro que você ganha. Eu acredito que assim, você tem que ganhar o dinheiro, separar uma parte. Eu tenho um dinheiro aqui investido, está na poupança. Esse dinheiro está lá e não rende quase nada. Pega uma parte dele e investe, né, na bolsa de valores para poder ter uma rentabilidade maior no final do mês, né? Não aconselho a pegar o dinheiro todo do seu salário e jogar na bolsa de valores, não. Até porque você precisa pagar as contas, Exato. né? É bom você ter uma reserva para uso rápido, né? De emergência. Exato, E exato. aí você pegar um outro valor para começar a investir. Mas não existe um valor específico para você. Não, Normalmente não. as corretoras, não, preciso de R$1.000, R$10.000, alguma coisa assim, R$500, alguma coisa. Você consegue. Eu tenho R$500 aqui que eu consegui juntar, você já consegue entrar no. Não. Consegue, porém, você tem corretoras que especificam valores, R$1.000 ou até mais. Mas depende muito da corretora também. Porque se você tem R$500 para operar e você vai operar um mini contrato, você toma um stop loss no dia de R$100, R$200, já está próximo de você minar ali os seus 500 que você colocou. Então tem que ter uma margem maior. Porque acontece o seguinte, vamos supor que você fez 5 operações manuais no dia e o seu stop loss é de R$100. Já esgotou seus 500 que você tinha lá. Teve a oportunidade de você buscar isso, né? E você não tinha mais dinheiro na corretora. Você roubou, vai dar entrada, ou você vai dar entrada, mas não tem mais capital para você estar operando na bolsa. E era uma excelente oportunidade, mas você perdeu, porque você não tem mais. O capital foi consumido ali. Exatamente. E quando você tem, o robô ele vai buscar pegar esse restante que você tem lá para poder recuperar o prejuízo que você teve. E muitas corretoras, elas limitam, elas não deixam você acabar com o seu capital que você tem, né? Então, às vezes metade dele. Você tem 500, o seu limite é aqui, para operar na bolsa é 50%. Passou disso aqui, nenhuma operação mais vai ser executada, né? Nenhuma ordem mais vai ser executada. Então, é basicamente isso. Tem corretoras que têm regra. A Genial tem muito isso, né? Você tem lá o capital que você faz a alocação de valores e você determina para aquela determinada operação. Acabou aquele valor e você não opera mais, entendeu? E você também estipula esse valor. Não, eu quero desses R$5.000 aqui, eu quero que quando chegar numa perda aí diária de 2.000, automaticamente encerre todas as operações diárias. A corretora também faz isso. E os robozinhos? Você está mexendo hoje com robô? Que tipo de robô que você mexe hoje? Eu saí do robô da Bolsa de Valores, aí agora são robôs físicos, né? Robôs aquáticos e dentre outros. Aí já a programação já Os muda. ROVs lá, né? ROV. Os ROVs, exatamente. Como é que você programa ele? Tem alguma semelhança com esse robô do mercado financeiro aí, não? A lógica é muito parecida, né? Programação é parecida em qualquer área. Você muda a linguagem de programação. Lá nos robôs você usa Desde que seja robô é com você, né? Exatamente. Desde que seja robô você tá... Eu gosto. Quando eu era menor, né? Minha mãe comprava aqueles
carros de controle remoto, eu desmontava e pegava motores e ficava fazendo arte de coisa de criança. Uhum. Então, a paixão surgiu daí, né? Eu já cresci com isso de, quando eu estiver mais velho, eu vou mexer com robô e mexer com automação. Então, é muito parecido programar robôs na área industrial e as similaridades são muito próximas, né? De você programar um robô na bolsa de valores. E quais são os desafios nos ROVs aí da vida? Caramba, são muitos. Sim. E eu acredito que até são piores do que... É mesmo do que um robô no mercado financeiro? São piores. São equipamentos extremamente caros, né? Extremamente valiosos também. Então, assim, você tá lidando com dinheiro de outra forma, mas é dinheiro também, né? Muito dinheiro investido ali. E normalmente uma operação dessa, de você levar um ROV pro alto mar para fazer uma operação, então embarcação, a tripulação toda, são muito custo envolvido, né? Além do projeto em si como um todo, né? Que acredito que nem tanta parte de programação, mas o projeto em si é você elaborar, pegar do papel algo do zero e fazer aquele projeto funcionar no final. Então, é muito fácil você pegar algo que já existe e modificar, né? Pegar uma lógica que já existe, modificar, ou um robô copiar a forma como ele está operando, mas criar do zero é muito mais complicado. E esses desafios, normalmente, nos ROVs aí, são os desafios o quê? De ele conseguir, os manipuladores conseguirem capturar o que precisa? Como é que são os desafios aí? Aí Ou é a pressão da água aqui? Isso, exatamente. Como são robôs aquáticos, aí vem a questão da pressão, né? A lâmina d'água e tudo isso, né? Que envolve as condições de operação, temperatura, pressão, tudo isso que torna difícil ser executável o projeto. Mas, com muito estudo aí, dá para poder chegar no projeto final com sucesso. Aqui em profundidade chegam uns equipamentos desses? Aí depende, varia de 1.000 a 15 mil metros. De 1.000 a 15 quilômetros de profundidade? Exatamente. É uma pressão alta, né? Exatamente. E isso aí vai por cabo, vai a alimentação, vai a comunicação por cabo. Exatamente. Então é uma senhora comunicação, tem toda uma infraestrutura de telecom, de robô, de submarino, de tudo envolvido aí, né? O futuro da indústria é isso, né? Com o avanço da tecnologia e chegando aí a inteligência artificial, tirar os trabalhos manuais, né? No passado a gente via lá o operador abrindo e fechando uma válvula, hoje tudo automatizado, CLP manda um comando para a válvula, ela abre e fecha, sinal elétrico, né? E modula com pneumático. Ou uma válvula motorizada também, né? Que é totalmente elétrica. Ou através de redes. E a tendência é essa, você tirar os mergulhadores. Pô, mas eu tô mergulhando ali a 45 metros de profundidade, normalmente, nas operações, às vezes 30, 35. Aí os robôs estão numa profundidade que é impossível chegar ao ser humano. Uma profundidade dessa é impossível o ser humano chegar. Então, aí é que entra o robô, né? E entra a tecnologia para poder fazer essas inspeções, né? Esses monitoramentos aí. E a cada vez com o avanço da tecnologia e agora a IA chegando, vai ser muito mais rápido, né? E custo baixo também. Que para uma manutenção dessa é um custo elevado, você com uma tecnologia dessa, você consegue reduzir custo também. Uhum. E esses projetos, você tem desenvolvido projetos em que áreas? Além de ROV, é nessa área mesmo que você está trabalhando hoje? Como é que... Agora, atualmente, em ROVs e outros robôs aquáticos também, né? E esses trabalhos normalmente para a indústria do petróleo ou tem outros segmentos também que atuam esse tipo de robô? Só a indústria de petróleo. A indústria de petróleo é o mais forte, né? É o offshore lá, você trabalhando. Isso, exatamente. Aí é um mundo totalmente diferente, né? Eu já rodei aí mineração, petroquímica, várias indústrias e a tecnologia que você olha assim, rapaz, eu nunca vi isso. Nunca, totalmente diferente a tecnologia. O que tem diferente aí? Conta pra gente um pouquinho aí. Vem aquele princípio básico de sensores, né? A lógica, a automação, o funcionamento, o princípio é o mesmo. Porém, aí a instrumentação em si é o mesmo, né? Pressão, vazão, nível, temperatura. Não muda nada. Agora, as condições de trabalho que esse robô vai operar em terra é diferente de operar no fundo do mar, né? Então, as tecnologias são bastante diferentes. Mas fora isso, comunicação são basicamente as que a gente tem na indústria.
né? Mas diga assim, é pelo fato de serem robôs aquáticos, né? E não é fácil de você ver um robô desse tipo. Aqui na Terra a gente até vê aqueles robôs quadrúpedes, né? Que o pessoal constrói e Sim. tal. Mas bípedes também, mas aquático a tecnologia já muda, são coisas totalmente A diferentes. engenharia de materiais aí envolve muito mais tecnologia, né? Para É. você levar esses materiais lá para baixo para essa pressão, né? E também tem a questão da corrosão, né? A gente está falando do fundo do mar, então muda totalmente, o ambiente é outro. E em geral, os equipamentos assim, eu no mergulho lá, né, falando da minha no mergulho scuba lá, a Sim. gente usa normalmente os equipamentos tudo inox, né, para poder ter a corrosão, né, um material não ferroso, que é o que a gente usa normalmente para trabalhar nesse tipo de aplicação. E para os robôs, normalmente esse tipo de material também é Tem muito. tem que ser um material mais resistente, a gente não pode usar qualquer tipo de Aham. material, até porque se danificar e já vai toda a tecnologia embora, né? Que é a parte, o cérebro do robô fica tudo ali armazenado, então o material é outro, então tem que ser tudo resistente às condições de temperatura, de pressão, corrosão, então aí já complica mais, né? Então tem que ser um estudo mais elaborado. E como é que está o Brasil em relação a outros países nessa área de ROV? A gente tem um pré-sal aqui, né, que está trabalhando em extração de petróleo Sim, a sim. profundidades extremamente grandes, né, muito, muito profundo. E o que é diferente em outros países, né? Não tem normalmente esses problemas que a gente tem aqui, né? Se a gente falar que se é que dá para chamar de problema, né? Mas a situação que a gente tem no Brasil, né? Então, mas tem tecnologia diferente lá fora que a gente ainda não chegou. Como é que tá o Brasil em relação a outros países? Não, porque tem muita empresa de fora fazendo extração de petróleo no Brasil, né? Então eles trazem essa tecnologia junto. Então é meio que compartilhada, né? Então acaba que o Brasil tem acesso também e tem muito brasileiro bom aí, muito engenheiro bom. Você vê mesmo aí voltando para o lado da aeronáutica, é a Embraer jogando duro aí nos aviões, né? Sim. E muitos países de fora comprando a tecnologia brasileira que traz segurança. Então, o brasileiro também, engenheiro, é muito inteligente. Muito criativo também, né, o brasileiro? Criativo, coisa que lá fora não tem. Por exemplo, eu O vou pessoal gosta de apertar. levar pra NASA pra estudar os Exato, tem brasileiros, que né? levar o brasileiro para NASA, porque o cara consegue apertar um parafuso até com a faca, né? Então tem isso, né? Essa questão de criatividade brasileira. Ele está construindo um negócio aqui, não tem como desenvolver o alemão, o americano, não. Vou esperar a ferramenta chegar. O brasileiro faz do que tiver na frente. Na frente. Exatamente, a criatividade vai além. Assim, eu sempre vejo, né? A tecnologia hoje em dia ela está muito universalizada, né? Da automação aqui, o PLC que vem de lá em qualquer lugar do mundo, ele pode ser produzido no Brasil, ele pode ser produzido na Europa, nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar, e ele vai ser vendido né, no mundo inteiro, o mesmo equipamento, o mesmo instrumento, o mesmo controlador, né? Então está muito universalizado, né? Hoje, essa questão da difusão de tecnologia no mundo. Tá sim, mas tem suas particularidades, né? A gente vê aí as marcas de CLP, os fabricantes, a Siemens tem a sua particularidade, que basicamente é usado por todas as indústrias, né? Todo mundo gosta da Siemens, tem a Rockwell, mas não quer dizer que uma é melhor que a outra. Às vezes tem uma pessoa que cresceu ali, se habituou com aquele fabricante e gosta mais daquele, né? E tem a Altos que é brasileira, né? Sim. A Altos é brasileira, então assim, como eu disse, os engenheiros brasileiros são muito inteligentes também, né? Mas às vezes por falta de incentivo, por falta de capital, incentivo do governo, não tenhamos tecnologias similares a eles ou até melhores, né? E a Altos é muito forte na indústria do petróleo, inclusive, né? Eles Isso, têm bastante exato, penetração na indústria do com petróleo, né? certeza. A Altos é muito forte. No Brasil, fabricante assim de PLC, eu lembro da BCM, da Altos, Dexter, que eu acho que é mais uso residencial, predial, alguma coisa assim, mas também não, eu não sei se tem tantos. HI Tecnologia Uhum. também. A gente tem alguns É, fabricantes, né, nacionais sim, sim. de PLC, de soluções nessa área. Às vezes o brasileiro também tem a mania de não valorizar muito o nosso produto, mas tem muito produto de qualidade, né? Uhum. Inclusive, os CLPs da Autos também tem a mesma funcionalidade de um da Siemens, da Rock, que é saque a quente, né, do cartão e tudo mais. A tecnologia vai evoluindo e consigo os CLPs também, o pessoal joga duro aí da engenharia. E voltando aqui para a questão do mercado financeiro, por que tem tanto engenheiro no mercado financeiro? Por que às vezes a gente imagina, né, não vai ter economista,
Normalmente vai ter mais economista, alguma coisa assim, mas tem tanto engenheiro, matemático, físico nessa área aí de financeira, né? De mercado financeiro. Por que que isso atrai tanta gente assim? Eu acredito que é a vontade de ganhar dinheiro, né? Independente da Da área. função, da área que o cara Então, desenvolve. cara, eu tenho um conhecimento aqui de automação, conhecimento de finanças, estatística, matemática. Eu vou aplicar isso para ganhar dinheiro, né? Porque às vezes o cara é um professor de matemática, tem tanto conhecimento, pô, mas eu posso aplicar isso para ganhar dinheiro, então por que não, né? Então acredito que seja muito isso também. A galera pensa em não só do trabalho, tem uma renda extra também, né? E é essencial que todo mundo pense assim, 2 a 3 rendas extras, né? Não ficar só dependente do trabalho. Sim, e ficar esperando pro INSS no final, né? A Quando for aposentadoria. aposentadoria, se é que vai ter existir INSS ainda, não. Eu acredito que hoje a Quem tá gente. começando agora, não sei se vai encontrar. Hoje ninguém se aposenta mais, né? Cada ano que passa, entra governo, sai governo, aumenta mais 10 anos para aposentar. Então, Você fazer sua reserva. faz sua reserva e a bolsa é um bom investimento, né? E tem outros também, tem fundos imobiliários também, tem outros tipos de investimento que você pode estar fazendo e garantindo sua aposentadoria e não esperar é, chegar à sua idade de receber o benefício, que também não é muito alto, né? Uhum. Então, você fazer o investimento de agora, cedo, futuramente você vai estar aí conseguindo arrecadar Quanto muito mais cedo, mais. melhor, Oh, né? com certeza. Quanto mais cedo você começa com um valor menor, né? Exatamente. E que impacta. Até normalmente, assim, quando a gente está início de carreira, também em geral a gente ganha menos, né? Então, o que a gente vai investir é um valor menor normalmente, né? Exatamente. Mas E separar ali 10% da sua renda, alguma coisa, você conseguir fazer uma reserva aí, não, com certeza. 15%. E se muita gente soubesse, até quem tem filho começaria cedo, né? Filho pequeno ali, abre uma conta, faz um investimento, começa de cedo, velho. Porque 20, 30 anos aí, tiver maior, já vai estar com uma rentabilidade muito boa aí, né? Além do trabalho que ele vai ter que correr atrás também, senão fica preguiçoso. E o mundo cripto, você acha que é futuro? Isso tem mercado para isso, assim, olhando a longo prazo, né? É algo, você imagina que é algo hoje aqui da moda, que hoje em dia está muito, né, no mercado falando, etc. Mas é algo sólido realmente o mundo cripto ou a gente vai continuar ainda com o mercado financeiro tradicional? Olha, o cripto quando começou, ninguém nem sabia o que era, né? Olha como tá hoje. E muita gente que investiu no passado em cripto se deu bem. E aí as notícias rolam e todo mundo agora está querendo correr atrás de investir em cripto. Então acho que sim, é um futuro. Né? Então, nós já tiveram muitas bolhas no mundo, né? Vamos começar pela bolha das tulipas lá, acho que foi na Holanda, se eu não me engano, não sei exatamente agora onde é que foi, mas se eu não me engano foi a bolha das tulipas, todo mundo comprou tulipa para poder, né? Se sobrevalorizou, etc. E um dia essas bolhas estouram, né? Uhum. Será que a gente não está vivendo um mercado aí de bitcoins e altcoins da vida aí, uma bolha, não? Tudo tem Ou um algo que veio risco. para ficar realmente? Tudo na vida tem um risco, né? Se tratando de, principalmente operações na bolsa de valores e tal, tudo tem um risco. Então a gente tem que analisar, né? E como eu disse, diversificar. Você não vai pegar todo o seu capital que está lá guardado e jogar num ativo só, numa cripto, no Bitcoin. Você vai diversificar. Porque enquanto o Bitcoin, o cripto estiver indo bem e o outro ativo que você tem estiver indo mal, um compensa o outro. Então a diversificação é importante. Né? Você não pode pegar Boas todos palavras. os ovos e botar Numa cesta só, numa né? cesta só, exatamente. Uhum. É verdade. Eu acho que é uma excelente dica aí, né? Você fazendo isso, você está prevendo, né? Que se futuramente algum desses ativos vá de mal, você tem um que compense. Então você consegue se resguardar e se proteger em relação a isso aí. Então, independente do resultado, se vai dar bom ou não no futuro, você não jogou todo o seu capital lá, você está diversificado, então você está protegido. E depois de algum ponto, em algum momento, você pensar em diversificar também até o país onde o seu dinheiro está, né? Não deixar tudo no Brasil, não deixar tudo em um país só. É, também é outro ponto. Já pensou se Você do deixar jeito. seu capital. Imagine, teve aquela época lá do governo de Fernando Collor, o que aconteceu? Quem passou? É, a Então, poupança. aí vem a questão da estatística, né? Da matemática, que a gente faz no robô. E pode acontecer. Então a gente tem que prever isso também, né? Uhum. Tem que estar sempre atento.
Algum ponto que eu não falei aqui que você acha interessante da gente abordar? Que esqueci de perguntar aí, de questionar, da gente falar. Não, acredito que foi muito bem abordada aí a parte dos robôs, a parte da indústria também, né? A gente falou agora no final. Inteligência artificial, IoT também, né? Que é a conexão aí de todas as tecnologias. Que a tendência é essa. E com a inteligência artificial, acredito que se for usado para o bem, vai agregar bastante valor ao ser humano e com muito pouco tempo a gente vai conseguir evoluir, né? Sim, tem evoluído bastante já, na verdade, né? E Já evoluímos muito. Eu acho que se você pegar as últimas décadas, o que a humanidade como um todo evoluiu em termos de tecnologia. sim, sim. Um filme que eu indico assistir é aquele O Problema dos Três Corpos. Já assistiu? Eu assisti. Foi o filme ou foi a série? É uma Eu vi uma série. série, É uma né? série É, na Netflix. na Netflix. Eu assisti acho que uns 2 episódios. Não assisti a série inteira, não. Muito Só é bom. curta, inclusive, a série, não é muito longa, não. No final, é uma tecnologia muito avançada. Vamos dizer assim, inteligência artificial, mas de outro mundo. Ela fala o seguinte: estamos indo para o planeta de vocês extrair os recursos naturais. Mas vamos demorar 400 anos para chegar aí. Até lá, vocês já superaram a gente. Então, por isso que a gente vai destruir vocês agora. A série é top, velho. Muito boa. Muito boa. Então, ela relata o seguinte: vocês demoraram 200 anos para conquistar isso. Depois, em 100 anos, vocês fizeram praticamente 3 vezes mais. Em 50 anos, vocês foram melhorando. Dobrou de novo. E agora com esses computadores quânticos aí, meu irmão... A capacidade de processamento. Exatamente. Vai conseguir processar coisas que você demoraria anos em 5 minutos ou menos. Então, a tecnologia vai avançar bastante rápido. E tem o lado bom e o lado ruim também, né? As criptografias. Pessoal, esses computadores quânticos também, para quebrar a criptografia, é muito mais fácil. Aí é um problema. Aí tem que ter vamos dizer assim, esqueci o nome agora, rapaz. Que você tem o computador básico normal, né? Você tem a criptografia quântica. Para se proteger do computador quântico. Computador quântico. Para se proteger. Porque um computadorzinho desse, até que seja um supercomputador, não consegue se blindar contra um supercomputador. Então, isso será que é um grande perigo para o blockchain aí? São esses supercomputadores com a computação quântica? Sim. A gente ter problema com o blockchain, né? Com certeza. Ele vai começar a abrir nesses elos da cadeia aí toda, né? Que eu saiba, hoje acho que só tem nos Estados Unidos, né? Computador quântico, acho que tem 2 lá. Tem um do Google, né? Isso mesmo, da Amazon, se eu não me engano. Da Amazon, no Microsoft, não sei exatamente, é verdade. Então tem esses 2, mas imagine espalha isso aí, né? Então... Mas vai, né? Sim, não, né? É só questão de tempo. Na verdade, a pergunta é quando, né? Quando, exatamente. Então, você um computador quântico desse, imagina um hacker tendo acesso a um negócio desse. Consegue descriptografar qualquer senha de banco aí. Rapidinho. Perigoso. Muito perigoso. Joia, show de bola. E se eu quiser entrar em contato, como é que eu faço contigo? Tem o meu LinkedIn, né? LinkedIn é um bom que é mais profissional, tem lá Lucas Oliveira, só procurar. O telefone, né, o contato, que é o WhatsApp também, é 71-9913-2761. Tem o Instagram também, né? Mas tá lá Lucas Oliveira também. Lucas Oliveira também. Isso. Você botou Lucas Oliveira em tudo, né? Conseguiu. Lucas Oliveira em tudo. Show de bola. Bom, aqui no canal a gente eu peço um autógrafo da rolha, né? Para o convidado autografar a rolha aqui. Certo. Pedir para você poder assinar aqui, colocar a data de hoje. Pronto. E assinar a rolha que a gente vai guardar ali no cantinho, em cima ali, ó. Show. Tá, show de bola. O da direita aqui foi vinho bebido mesmo. Eu consumi. Esse daqui, né? O de cá, mas os de lá estão assinados, tá vendo? Teve muita gente já aqui. Hoje é o 43º episódio. 42º, 43º episódio, exatamente. Tô aprendendo a fazer esse negócio de podcast aí, tô gostando, viu? Daqui uns dias vai ter que botar mais garrafas dessas aqui, né? Colocar outras. Você pode escolher a cor aqui hoje e colocar a data também, se por favor, dia 7 hoje, que a gente tá gravando, né? Na lateral mesmo aqui, né? Pode botar, assinar e colocar a data aí. Pronto. Hoje é 7, não é isso? Isso. E esse vinho que a gente escolheu, Merlot Lazarillo
Um Merlot 2023. Lazarilho com esse nome espanhol, né? Muito bom, viu? Gostou do vinho? Gostei. É, um vinho espanhol. 2023. Deixa eu mostrar aqui pra turma. Ó, o autógrafo. A data aí. A data? Cadê a data? Tá próximo do autógrafo. Ah, em cima aqui. É, tá em cima. Não sei se tá dando Joia. pra ver. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui o autógrafo do Show. homem que eu vou guardar. É fraquinho, mas... Nada. Aqui com esse autógrafo aqui, R$10 eu não pego um Coca-Cola aí, não, né? Pelo menos uma água com gás água pega. com gás pega, né? É. E o vinho aqui, ó, que a gente saboreou hoje. Esse Merlot. Muito bom. Joia. Quer deixar um recado pra turma aí? Não, é Fica mais à vontade. agradecer mesmo o pessoal aí, né? Da galera da automação, os colegas de trabalho aí. Uhum. E tiveram muitos aqui, né? No Sim. podcast. Já assisti aí quase todos, né? Sempre que eu posso eu tô vendo os vídeos. E trazendo informações, né? Bastante importantes pra gente na atualidade. Diversas pessoas renomadas aí, com vários anos de experiências, têm vindo aqui, do Sim, Petrobras. tem dois aqui, ó, que... Exato, Mas exatamente. muita gente. Eu não vou nem começar a falar não, porque muita gente boa É veio muita aqui, gente. Eu sou o menor dentre eles aí. Tem gente aqui com 30, 40 anos ou até mais de experiência vindo aqui no podcast. Uhum, Então, isso com certeza eu tenho bastante sorte de acontecer aí. Muita gente boa teve aqui. viu? Isso. Então, assim, eu tenho assistido todos os podcasts, né? E a galera bem entrosada, traz bastante conhecimento, agrega. E é muito bom. Né? Agradecer a você também, toda a equipe aí. Joia. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado mesmo. Valeu. Muito bom. Bom, pessoal, você ficou até aqui, não deixa de compartilhar esse vídeo, comentar aí, joga comentário. Isso é muito bom porque o vídeo ajuda, o YouTube ajuda a divulgar o vídeo, né? Se você comentar e compartilhar ele, vai ser bastante interessante. Se você tiver um projeto e quiser apresentar aqui com a gente, entre em contato pelo Instagram, pelo e-mail. Aproveita para seguir a gente no Instagram, Automação com Vinho lá no Instagram. E se quiser vir aqui participar com a gente também, será muito bem-vindo. Só entrar em contato que a gente programa a sua participação aqui. Joia? Gente, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.